Oi pessoal, bom dia! Bom, a videoaula agora, na verdade, é uma explicação rápida sobre as duas atividades que vocês têm que fazer ao longo desta semana. Bom, a primeira atividade, que é uma lista de noções de funções, que na verdade é para vocês reforçarem a aprendizagem de funções, né, de noções de funções, que a gente já vem sendo feita desde a semana passada. O que acontece? Semana passada vocês fizeram umas atividades na apostila, ao longo da semana vocês tiveram algumas dúvidas, me perguntaram, eu ajudei. Alguns continuam com dúvidas, outros já sanaram as dúvidas. Porém, a gente precisa exercitar. Então, a gente vai fazer mais atividades semelhantes com o que a gente fez semana passada. Então, eu fiz uma lista, né? Eu montei uma lista de atividades onde vocês farão, então, este reforço, esse exercício de retomar as noções de funções conforme as atividades que vocês fizeram semana passada. A segunda atividade é sobre entrevistando um profissional. O que é esta atividade? Bom, o que vocês farão? Vocês irão entrevistar um profissional, as perguntas já foram estabelecidas, então vocês não têm que criar a pergunta, a prof já fez a pergunta para vocês. Certo? Vocês vão fazer só a entrevista, mas o que vocês têm que fazer é escolher o profissional, definir quem vai ser. Bom, vai ser alguém que mora com vocês ou pode ser alguém que não mora e vocês podem fazer então a entrevista por uma rede social, certo? Bom, o que acontece? Vocês vão então escolher de acordo com a profissão que vocês acreditam que faça uso de função. Por exemplo, eu vou escolher a minha tia que é advogada. Mas o que a minha tia vai ter, então, de função na profissão dela? Por exemplo, quando ela tem alguns clientes e tem alguns processos, então, ela recebe pelos clientes, aqueles processos, e depende do quê? Depende da causa, depende do tempo que vai ficar envolvida, o que depende? Então ali pode ter uma relação de grandeza, uma relação entre grandezas, né? Tem uma relação entre grandezas e vocês vão ter que definir se é ou não função, né? Se, por exemplo, para cada processo ela vai ter um único valor correspondente, certo? É um exemplo bem aleatório, ok? Não, eu vou escolher outro exemplo de profissional. Eu vou escolher a minha mãe, que é médica. Bom, eu acho que a minha mãe faz uso de função quando ela receita algum medicamento. Por quê? Porque quando ela receita aquele medicamento, a quantidade da medicação, por exemplo, as miligramas ou ml, né, vai depender da idade do paciente, vai depender da massa do paciente, que é o peso do paciente, vai depender da gravidade da doença, que doença é. Então, vocês terão que fazer a escolha do profissional que vocês acreditam que faça uso de função na profissão. Estou em dúvida, professora, me ajuda. Vão lá e me chamem. Olha, professora, eu acho que o meu pai faz uso, ele é empresário. Onde tu acha que ele possa fazer uso de função? Bom, vocês já têm as perguntas, então vocês vão fazer aquela pergunta específica, certo? E vocês vão fazer a análise se faz ou não uso de função. Se vocês tiverem muita dificuldade em fazer, vão lá e me chamem, que a prof então dá sugestões do que vocês podem direcionar então a pergunta ou a escolha do profissional e eu posso ajudá-los então nesta escolha se vocês sentirem dificuldade. Tá bom? Qualquer coisa me chamem lá no Google Classroom que a prof está à disposição. Um beijo e bons estudos!